Olá, nessa aula de hoje nós vamos começar a trabalhar as ligações químicas. Vamos iniciar falando sobre as ligações iônicas. Mas primeiro vamos entender o que é uma ligação química. Olha só, nós sabemos que alguns átomos eles se encontram isolados na natureza. Por exemplo, o hélio que tem nesses balões aí de festa, que deixa aquela voz engraçada, eles estão sem se ligar com ninguém, são átomos que não se ligam com ninguém. E ele é um exemplo de gás nobre, isso acontece com todos os gases nobres. Já no NaCl, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, os íons de sódio estão ligados diretamente aos íons cloro, formando cristais. E aí a gente tem a ligação iônica. Na água, nós temos dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, formando moléculas. São substâncias moleculares formadas por ligações covalentes. Enquanto a gente tem um reloginho de prata aí, a gente tem vários átomos de prata unidos formando a substância sólida. E esses átomos estão unidos por ligação metálica. Nós vamos entender como cada um desses tipos de ligações acontecem. Vamos lá, então? Primeiro, por que os átomos se ligam? Por que eles fazem ligações químicas? Falei para vocês ali do hélio, e aí, assim como o hélio, todos os gases nobres, que são esses que estão aqui na família 8A, né, no grupo 18 da tabela periódica, eles não se ligam com ninguém, eles estão, na maioria das vezes, isolados na natureza. Mas aí, o que eles têm de especial para que isso aconteça? Olha só. Se a gente olhar a distribuição eletrônica deles, coloquei os orbitais aqui como nós já estamos acostumados, a gente pode ver que o hélio ele só tem um subnível, né? O número atômico do hélio é 2. Então, eu coloco a distribuição eletrônica fica 1s2. Observem que esse subnível ele está completamente preenchido. Todos os outros têm a última camada desse jeito aqui, S2P6. E aí também todos os orbitais aqui, todos os quadradinhos completos. E essa é a característica dos gases nobres, isso que torna os gases nobres especiais. A gente chama isso aqui de regra do octeto. Então, os gases nobres, eles não se ligam com ninguém, por quê? Porque eles satisfazem a regra do octeto. Tem a última camada completa, na maioria das vezes com 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio ali, que tem 2 elétrons e está completo com 2 elétrons, né? Porque no subnível S só cabem 2. Bom, então, os outros átomos, todos os outros átomos que não são gases nobres, se ligam para atingir essa estabilidade dos gases nobres, ou seja, se ligam para ficar com a camada de valência completa, ficar com 8 elétrons na última camada, certo? E aí, como que eles adquirem essa estabilidade, então? Através das ligações químicas. Eles conseguem ficar com essa última camada completa através das ligações químicas. Essas ligações químicas, elas podem ser ligações iônicas, que aí a gente tem exemplos aqui, o cloreto de cobalto, de cromato de potássio, que são sais, né? Normalmente. Nós temos a ligação covalente. A ligação covalente é o que forma substâncias moleculares, como a água, que eu já dei exemplo, o enxofre, a sacarose, certo? E temos a ligação metálica, que é o que mantém os metais, os átomos dos metais unidos aí, o ouro, o magnésio, o prata e por aí vai. Nós vamos aprender a diferenciar cada uma delas e ver como elas funcionam. Bom, começando então, como eu já falei, pelas ligações iônicas. As ligações iônicas acontecem nesse caso aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só, o número atômico do sódio ele é 11 e do cloro 17. Vou colocar aqui a distribuição eletrônica de Pauling deles. Observem que o sódio ele tem um elétron na última camada, 3s1, né? Então, ele tem aqui nessa camada aqui, camada de valência, um elétron. Enquanto o cloro ele tem 7 elétrons nessa camada de valência. 5 mais 2, 7 elétrons. Todo mundo quer ficar com 8. Todo mundo quer ficar com a última camada cheia, assim como um gás nobre fica, né? Então, para isso, o que acontece? O sódio ele vai perder esse 1 elétron aqui, aí a última camada dele passa a ser a segunda, que tem 8 elétrons.
E o cloro, para ele, é mais fácil, ele já tem 7, então é mais fácil para ele receber um elétron para ficar com 8 elétrons, né? Então, o que acaba acontecendo aqui? O sódio doa um elétron, o sódio quer perder um elétron, o cloro quer ganhar um elétron, então o sódio transfere elétrons para o cloro, né? E aí todo mundo fica com 8, ó, o sódio passa a ter só 2 camadas com 8, e o cloro tinha aqui a terceira camada com 7, passa a ter 8, todo mundo fica como um gás nobre, certo? Assim acontece a ligação iônica, gente. A ligação iônica acontece por transferência de elétrons. Alguém quer perder elétrons, alguém quer receber elétrons, então um doa para o outro, um transfere para o outro, certo? Aí, a gente vai ter a seguinte estrutura de Lewis aqui. Ó, o sódio tinha 1 elétron, o cloro tinha 7. A estrutura de Lewis é quando a gente representa esses elétrons da camada de valência por essas bolinhas aqui, tá? O que vai acontecer aqui? Sódio doa o elétron para o cloro. Quando isso acontece, o sódio perde um elétron, então ele fica com carga 1+. O cloro recebe um elétron, fica com carga 1-. Então, nós temos um cátion e um ânion. Carga positiva com carga negativa, o que acontece? Atração eletrostática, cargas opostas se atraem. E isso é a ligação iônica, essa atração entre cargas opostas. Na ligação iônica, a gente sempre vai ter alguém perdendo elétrons, ficando com carga positiva. Alguém recebendo elétrons, ficando com carga negativa. E aí, então, nós teremos essa atração eletrostática entre cargas opostas. Tudo bem? Entendida a ideia? Bom, então sempre fica, quando eu tenho o sal de cozinha ali, não é um átomo só de cada, a gente representa assim, mas acontece atrações com cargas opostas, tá vendo? Eu sempre tenho negativo com positivo, negativo com positivo, negativo com positivo, formando um retículo cristalino, tá? Desse formato aqui. Então, quando a gente pega o sal grosso ali, a gente não tem cubinhos, isso é justamente esse retículo cristalino aqui formado, ok? Para outras situações aqui, como saber como vai ser o composto formado por ligação iônica? Olha só, a gente consulta a família dos elementos na tabela periódica para saber quantos elétrons tem na última camada. Isso nós vimos no nosso último conteúdo de tabela periódica, lembram disso? Consultando a tabela periódica, o magnésio ele é da família 2A, enquanto o enxofre é da família 6A. Que informação isso nos dá, gente? Que o magnésio ele tem 2 elétrons na camada de valência e o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. Então, olha só, vou representar esses elétrons aqui, fazer a estrutura de Lewis, representar por bolinhas. Magnésio com 2 elétrons e enxofre com 6 elétrons. Cada bolinha é um elétron, ok? Beleza. Se o magnésio ele tem 2, para ele é mais fácil perder esses 2 elétrons ou é mais fácil receber 6 elétrons para ficar com 8? Lembrem da regra do octeto, todo mundo quer ficar com 8 igual um gás nobre. Então, o magnésio tem 2 opções. Ou ele perde esses 2 e aí acontece aquele mesmo caso que a gente viu lá com o sódio, a camada anterior está completa. Ou ele recebe 6. Para ele é mais fácil perder 2 elétrons, concordam? Então, o magnésio ele perde 2 elétrons. Enquanto o enxofre tem 6. Se o enxofre tem 6, para ele é mais fácil perder esses 6 ou receber 2 para ficar com 8 elétrons. Obviamente, para ele é mais fácil ganhar 2 elétrons. Então, o enxofre ganha 2 elétrons para ficar estável, ok? Então, sempre que eu tenho um querendo perder elétrons, um querendo ganhar elétrons, nós temos a ligação iônica. O magnésio, então, doa esses 2 elétrons aqui para o enxofre. Doando esses elétrons, todo mundo fica feliz, todo mundo fica com 8 elétrons, ok? Beleza. Então, a fórmula desse composto aqui é MgS, porque eu tenho um átomo de magnésio e um átomo de enxofre. Vamos para esse segundo exemplo aqui. Aqui a gente tem o alumínio. Então, o alumínio é da família 3A e o oxigênio é da família 6A.
Para o alumínio ficar com 8 elétrons, para ele é mais fácil perder 3 ou ganhar 5 elétrons. Obviamente, para ele é mais fácil perder 3 elétrons. Aí a última camada passa a ser anterior, que está completa. O oxigênio tem 6, então para ele é mais fácil ganhar 2 elétrons. Então o oxigênio quer ganhar 2 elétrons. Beleza. Um quer perder, um quer ganhar, então um doa para o outro, ok? Temos a ligação iônica. Vou representar aqui os elétrons pela estrutura de Lewis, ó. Alumínio tem 3 e oxigênio tem 6. Alumínio quer perder esses 3 aqui. Oxigênio quer ganhar 2. Então, alumínio vem e doa 2 para o oxigênio ficar feliz, ficar estável. Beleza. O oxigênio ficou estável, ficou com 8 elétrons. Mas o alumínio ainda tem um sobrando. Ele ainda não está estável. Então, eu venho e pego outro oxigênio aqui para receber aquele elétron do alumínio. O oxigênio tem 6 já, né? Então, vem e recebe 1 do alumínio. E, gente, agora o alumínio ficou estável, mas o oxigênio só está com 7. E aí? Pego outro átomo de alumínio, então. Alumínio já tem 3, naturalmente. Então, ele vem e doa esse elétron que o oxigênio estava precisando. Beleza, esse oxigênio ficou estável, mas o alumínio agora tem 2. O que a gente faz, então? Pega outro átomo de oxigênio, que já tem 6 elétrons. E aí, ele vem e recebe esses 2 elétrons do alumínio. Agora, todo mundo ficou estável. Cada um desses átomos de oxigênio recebeu 2 elétrons e cada átomo de alumínio perdeu 3 elétrons, ok? Então, a fórmula desse composto aqui fica Al2, porque eu tenho 2 átomos de alumínio, O3, porque eu tenho 3 de oxigênio. Então, essa é a fórmula do nosso composto. Entendido? Mas olha só, tem como a gente fazer para a ligação iônica uma regrinha prática que facilita a nossa vida, para não ter que ficar desenhando estrutura de Lewis sempre. É só a gente colocar a carga que o elemento vai ficar quando ele ganha ou perde elétrons desse jeito aqui, ó. Eu sempre vou ter um cátion, alguém de carga positiva, e aí eu coloco essa carga aqui em cima. Um ânion, que é alguém de carga negativa, coloco essa carga aqui em cima. A gente esquece esse mais, porque na verdade aqui é o mais e o menos, né? A gente esquece esse mais e menos e inverte. Esse Y passa aqui para baixo e o X passa aqui para baixo. Aí a gente vai ter a fórmula do composto. Vamos entender isso melhor. Olha só. A carga do alumínio é mais 3 porque ele perde 3 elétrons. Do oxigênio é menos 2 porque ele recebe 2 elétrons. Então, a gente esquece esse mais e o menos e inverte. Então, fica L2O3, que é exatamente o que a gente viu antes, tá vendo? Então, não precisa ficar desenhando estrutura de Lewis quando for ligação iônica, não. É mais fácil colocar as cargas, ok? Vamos ver mais uns exemplos aqui. O exemplo anterior, ó, daria errado, quer ver? Magnésio mais 2, porque ele perdeu 2 elétrons. E enxofre menos 2, porque ele recebeu 2 elétrons. Invertendo, o correto seria assim, né? Mg2S2. Mas sempre que der para simplificar, a gente deve simplificar. Então, o correto é escrever Mg1S1, só que 1 a gente não escreve aqui nas fórmulas dos compostos, né? Então, Mgs. O sal de cozinha, ó, o sódio é da família 1A, então perde 1 elétron. O cloro, família 7A, recebe 1 elétron, então fica mais 1 e menos 1. Quando a gente inverte, esse 1 vem para cá, esse 1 vem para cá, ficaria Na1Cl1, mas o 1 a gente não escreve, NaCl. Tudo bem? Vamos ver mais um aqui. O magnésio com o cloro. Ó, o magnésio é da família 2A. Se ele é da família 2A, ele perde 2 elétrons. Sempre o positivo vem antes na fórmula, tá? Então, o magnésio perde 2 elétrons e o cloro, família 7A, para ficar com 8, recebe 1 elétron. Quando a gente inverte, fica Mg1, 1 não precisa escrever, Cl2. Essa é a fórmula do composto iônico formado entre magnésio e cloro. Beleza? Ok, vamos ver as características deles então. Então, a ligação iônica ela acontece com alguém que quer perder elétrons e alguém que quer ganhar elétrons. Então, normalmente é entre os metais ali da família
1A, 2A e 3A, e alguém da família 5A, 6A e 7A que quer receber os elétrons. Quem tem na família 1A quer perder um elétron. Família 2A, perder 2 elétrons. Família 3A, perder 3 elétrons. Então, sempre que eu junto alguém desse lado com alguém do outro lado, família 5A tem 5, quer receber 3. 6A quer receber 2, 7A quer receber 1. Então, sempre que eu junto alguém da esquerda da tabela com alguém da direita, um metal com um ametal, a gente tem ligação iônica, ok? É só observar isso que eu tenho falado aqui. Quando alguém quer perder e alguém quer ganhar. Bom, o que isso tem a ver com as características físicas dos compostos iônicos? Todo composto iônico, ele é um sólido cristalino nas condições normais de temperatura e pressão. Toda substância que faz ligação iônica, ela é sólida na temperatura ambiente. Por quê, gente? Pensem comigo, lembram da diferença do estado sólido para o estado líquido para o gasoso? Não é justamente o quanto esses átomos estão unidos entre si? No estado sólido está todo mundo bem junto. No estado líquido, eles estão um pouquinho mais separados. E no estado gasoso, eles estão completamente separados, né? Como na ligação iônica a gente tem cargas opostas se atraindo, eu sempre tenho um negativo, um positivo, um negativo, um positivo e por aí vai. Esses átomos, eles estão muito unidos entre si. Se eles estão muito unidos, eles estão em qual estado físico? Sólido. Então, todo mundo que faz ligação iônica está no estado sólido, né? E aí, como eles estão muito grudados, como essa atração eletrostática é muito grande, para a gente separar isso, ou seja, passar para o estado líquido e para o estado gasoso, eu preciso de elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. Por quê? O que significa passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso? Quando a gente faz isso, a gente está separando esses átomos aqui, né? Como eles estão muito unidos por atração eletrostática, para separar é difícil. Então, eu preciso de temperaturas de ebulição e de fusão muito elevadas, tá? O ponto de fusão para NaCl é 800 graus Celsius. Então, a gente não consegue nem no nosso fogão derreter o NaCl. Se eu botar o sal de cozinha na panela, ele não vai passar para o estado líquido, porque a gente não atinge essa temperatura. A de ebulição, então, ao passar para o estado gasoso, 1413 graus Celsius, tá? Então, compostos iônicos têm altas temperaturas de fusão e de ebulição, justamente porque eles estão muito unidos entre si. Então, para separar isso, gente, precisa de temperaturas muito elevadas para conseguir separar. Beleza? Entendida a ideia? Deixa eu só apagar aqui para a gente continuar. Vamos lá. Outra característica é os compostos iônicos são duros, porém eles são quebradiços, né? Se eu pego uma pedrinha de sal grosso ali, é uma pedrinha dura, só que a gente consegue quebrar muito fácil, né? Por que isso acontece, gente? Quando a gente aplica uma pressão, uma força externa, a gente desloca essas camadas aqui. Aí acaba ficando aqui, ó, carga negativa com negativa, positiva com positiva, e aí acaba gerando uma repulsão, cargas iguais se repelem, né? Então, acaba gerando uma repulsão, tornando esses compostos quebradiços, por isso, ok? Outra característica muito importante é que esses compostos no estado sólido, eles não conduzem corrente elétrica. Se a gente faz aquele teste de condução de corrente elétrica, ele não conduz. Por quê? Para acontecer condução de corrente elétrica, a gente precisa de cargas livres, tá? Como eles estão aqui no estado sólido, eu tenho o positivo ligado diretamente ao negativo, essas cargas não estão livres. Então, ele não conduz corrente elétrica. Agora, quando eu passo para o estado líquido, lembra que eu falei para vocês que a gente separa as cargas, né? Eu separo um átomo do outro. Então, o cátion fica separado do ânion, né? Então, eu vou ter o cátion aqui, o ânion aqui, eles estão separados. E aí, então, ele conduz corrente elétrica, tá? Então, substâncias iônicas não conduzem no estado sólido, mas conduzem no estado líquido e gasoso também, né? Porque eles estão separados, ok? Vamos fazer só um exercício aqui para a gente treinar e finalizar essa aula. Olha só.
A camada mais externa de um elemento X possui 3 elétrons, enquanto a camada mais externa de outro elemento Y tem 6 elétrons. Uma provável fórmula de um composto formado por esses elementos é... Então, ele quer saber a fórmula do composto. Ó, X ele tem 3, então é mais fácil para ele perder 3 elétrons. Quando ele perde 3 elétrons, a carga dele fica mais 3 ou 3 mais, tá? Essa ordem não importa, tanto faz. Y ganha 2 elétrons, ele tem 6, para ficar com 8, ele ganha 2 elétrons. Então, a carga fica menos 2 ou 2 menos. O que a gente faz? Coloca sempre o positivo primeiro com a carga, o negativo depois com a carga e inverte. Então, ficaria X2, Y3. Certo? Letra A aqui. Tudo bem, gente? Entendido? Bom, então de ligação iônica, o que eu queria falar é isso. Vou deixar alguns exercícios aí para vocês treinarem e qualquer dúvida, me perguntem no fórum, tá bom? Até a aula que vem. Tchau, tchau.